dia, agora são 11h03, começando mais um programa Dialogando na Liderança. E hoje a nossa convidada é a doutora Laila Dourado, psicóloga clínica e hospitalar há 16 anos, com atuação na atenção primária, secundária e terciária pelo SUS. Sistema Único de Saúde. Mãe atípica, atualmente atua na clínica infanto-juvenil com crianças e adolescentes com autismo ou repercussões em seu desenvolvimento. E também trabalha com demandas de morte e luto. Atua ainda na atenção primária na EMUT, na cidade de Irecê. Doutora Laila, bom dia, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Liderança, é um prazer enorme ter você aqui novamente, hoje para falar de um tema diferente, mas muito atual, que é a ansiedade. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos e todas, é um prazer enorme para mim também estar aqui presente, né, novamente. Gosto muito de falar sobre a saúde mental de maneira geral e a ansiedade em si, por ser um tema tão relevante e tão atual, né, e tão significativo para o Brasil, um país como o nosso, tropical e que sofre tanto dessa condição. Então, o tema de hoje é como é a ansiedade. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão passando por esse momento, né, e não sabe o que é realmente ansiedade. Às vezes a pessoa nem sabe que é ansiedade, o que ela está sentindo. Então, você poderia, assim, falar um pouquinho bem abrangente sobre o que é ansiedade, para as pessoas se identificarem? Sim, na verdade, a ansiedade, assim como a alegria e a tristeza, é um sentimento, uma reação biológica, né? Uma reação biológica natural a uma situação que a gente vive. Então, é um sentimento, uma reação biológica que pode ser normal ao que a gente vive ou patológica. Como a gente reconhece? De acordo com o que acontece, as situações que a gente vive. Então, ela pode ser normal, por exemplo, quando a gente vai vivenciar uma situação de muita expectativa. Por exemplo, uma prova muito importante. Um aluno do terceiro ano, por exemplo, que vai fazer o Enem. Então, é natural que ele fique ansioso para realizar essa prova. Então, a ansiedade nessa situação é natural. Mas, por exemplo, eu tenho ansiedade que ela é patológica quando eu estou em casa e do nada eu começo a tremer, meu coração começa a acelerar e não tem nenhum sentido, não vivenciei nada que despertasse essa situação e eu começo a ter pensamentos negativos. Então, essa situação é uma reação de ansiedade patológica, porque não houve nenhum gatilho, nenhuma situação que eu vivi que levasse a gerar ansiedade. Entende a diferença? Não houve nada que a ansiedade desencadeasse e ela aconteceu. Então, quando nada acontece, mas a ansiedade é sentida, ela muitas vezes é patológica. Aí eu devo procurar ajuda. Mas quando há um evento, alguma coisa acontece na minha vida e eu sinto ansiedade que é compatível com aquela situação, é muitas vezes considerada normal, natural, eu nem sempre preciso buscar ajuda. Tem muita gente que chega no consultório e eu acho engraçado, principalmente adulto, adolescente, e fala assim: doutora, me livra da ansiedade? E eu falo, tem uma notícia boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? A ruim. A ruim é que a ansiedade não tem cura, porque é um sentimento, não tem cura para o sentimento. E qual é a boa? A boa é que a gente pode regular, a gente pode aprender a lidar com ele. E como é que se lida com o sentimento? Aprendendo a enfrentar. Enfrentando, lidando com ele. A gente não vai se negar a lidar com ele, a gente não vai se afastar dele, a gente vai eu faço terapia também, psicólogo também passa por psicólogos. Meu esposo costuma dizer que a gente é tipo uma pirâmide, psicólogo passa em psicólogo, que vai passando em psicólogo, mas é verdade, a gente precisa lidar com nossas emoções também. E meu psicólogo costuma dizer que a gente só aprende a lidar com a ansiedade lidando com ela. Então, passando por situações que geram ansiedade, e a gente vai lidando com estratégias que funcionem, né? Assim, quais os principais sintomas
né, que assim que apresenta, que pode ser apresentar assim na pessoa, né, para demonstrar que é ansiedade? Sim, existem sintomas psicológicos e físicos. Os psicológicos são pensamentos repetitivos, principalmente pensamentos negativos, né? De, por exemplo, eu não sou capaz, eu sou inferior, eu não sou potente o suficiente. Estresse, né? A pessoa costuma ficar muito estressada, às vezes chega no trabalho e não consegue dar conta do trabalho. Um choro muito recorrente, a pessoa costuma, qualquer situação, às vezes mínima, ela começa a chorar, ela não tem, às vezes, resiliência para lidar com aquela situação. Uma preocupação excessiva, às vezes, por exemplo, tem um problema mesmo, mas ela torna aquele problema um montante muito grande, que às vezes é maior do que a realidade, né? Por exemplo, ela tem uma preocupação pequena, mas ela torna aquela preocupação um mundo de coisas, que às vezes nem é tanto. Então ela olha para a situação maior do que deveria olhar, né? Porque ela está excessivamente preocupada com aquela situação. Já os sintomas físicos seria o quê? O coração acelera, né? Há um rubor, o corpo fica meio ruborizado, a pele fica avermelhada mesmo, como se fosse uma situação de vergonha, por exemplo. Falta de ar, a respiração fica mais acelerada, né? A pessoa sente que falta ar para respirar mesmo. Tem pessoas que, por exemplo, vão à emergência, porque elas sentem que estão passando como se estivessem à beira da morte, por exemplo, né? Sudorese, as mãos ficam suando, tremores no corpo e na mão, rubor, como eu falei, batimentos cardíacos acelerados, tonturas. Tem pessoas que os olhos ficam tremendo, né, como se estivessem prestes a desmaiar. Tremores no corpo, como eu falei, boca seca, tem formigamento no corpo inteiro. E tem gente que pensa que o mundo está girando, como se fosse... Tem gente que fala que pensa que está com... Esqueci o nome daquela doença, labirintite. Tem tanta tontura que como se estivesse com labirintite. Então, às vezes, vão até a pronto-socorros, a pressão pode subir, diabetes pode subir, porque estão com essas reações físicas. Então, precisa se ter muito cuidado, porque a ansiedade, se não cuidada, pode gerar alterações físicas mesmo. E dentro desse transtorno, assim, quais os principais, assim, que pode ser demonstrado na ansiedade? Por exemplo, a pessoa que está no ambiente de trabalho, né? Porque tem o transtorno, como você falou, tem o psicológico e o físico. Uhum. Mas eu acredito que, como você é uma estudiosa do assunto, no trabalho isso tem repercutido muito? Sim, tem muito. Sim. Por exemplo, já aconteceu de ouvir pacientes chegarem, por exemplo, a ter crises de ansiedade no trabalho e não conseguir trabalhar realmente, ter que voltar para casa ou ir para o pronto-socorro. Eu tive um paciente uma vez que ele era gerente de um posto de gasolina e ele teve uma crise de ansiedade, não pelo ambiente em si, mas porque ele segurou muito a ansiedade e durante o trabalho ela explodiu, né? Ela foi um gatilho que ele vivenciou lá por uma cobrança de específica do trabalho. E ele foi levado às pressas porque ele desmaiou pelos colegas. E quando foi ver, a pressão estava nas alturas. E quando foi analisar, não foi uma questão física, foi por conta de uma demanda emocional. A ansiedade dele estava elevadíssima. Então, ele foi medicado específica para pressão, mas a médica saiu com a solicitação de procurar um psicólogo. Por isso ele passou comigo. E aí ele passou um tempo nas sessões, mas infelizmente, por ser homem, essa é uma questão também. Os homens não buscam tanto um psicólogo. Eles acham que eles dão conta das emoções sozinhos. E isso não é verdade. Geralmente, eu sou psicóloga há 16 anos. E clínica, eu sou há mais ou menos, eu posso dizer que 8, 10 anos, né? Então, o homem procura geralmente a psicologia, a sessão de terapia, quando a mulher, quando é casado, ou quando realmente está em sofrimento muito intenso. Porque quando ele precisa, assim, para prevenir, é muito raro ele procurar. Ele só procura em sofrimento muito intenso. Ou quando tem uma mulher do lado que cobra. Infelizmente. E esse foi o caso desse paciente. Ele sofreu, né? Ele foi quase internado. Aí o patrão cobrou e ele procurou atendimento. Então, temos essa condição. Geralmente, quem procura mais preventivamente é a mulher. A
A criança vai porque a mãe ou a escola solicita, né? E o homem vai porque a esposa ou a noiva ou a mulher, enfim, solicita ou porque tá em sofrimento intenso. Essa é a realidade que eu, pelo menos, vejo na minha clínica. E dentro deste contexto, quais são, assim, os fatores de risco? Eu acho que os principais fatores de risco são, por exemplo, os fatores genéticos, né? Se, por exemplo, tem casos históricos familiares de fatores, por exemplo, se na família tem casos de pacientes que sofrem de estresse, diabetes, hipertensão, eu preciso ficar alerta, porque são os fatores genéticos e físicos que podem comprometer e levar a doenças mais sérias, porque o diabetes, por exemplo, associado à ansiedade, pode causar um mal cardíaco, por exemplo, né? Então, a gente tem que pensar no físico com o psicológico junto, pode desenvolver um adoecimento muito maior. Porque a ansiedade, ela não é uma doença física, mas junto com o adoecimento físico, pode desencadear um mal físico muito maior. Então, os fatores físicos, como diabetes, hipertensão, um infarto já acontecido, um AVC, enfim, um histórico de AVC é uma prévia de um adoecimento muito mais sério. Então, históricos genéticos de adoecimentos prévios são fatores de risco para esse paciente. E dentro desse contexto todo, existe alguma forma de prevenir, assim, de prevenção para que a pessoa, porque muitas pessoas, às vezes, quando você encontra alguma pessoa que ela, às vezes você percebe que ela tá, né, assim, ansiosa, que ela tem esse transtorno, mas a pessoa mesmo não sabe que aquilo é um transtorno, sim, que é ansiedade, e às vezes ela tem dificuldade de aceitar, às vezes até mesmo a família tem essa dificuldade de aceitar que aquela pessoa tem um problema, e às vezes fala assim, isso é frescura, isso não é nada, e não quer fazer nada, quer ficar, entendeu? Sim. Assim, então existe essa prevenção? Sim, na verdade, eu acho que a saúde mental, de maneira geral, é muito mal vista, né? Por exemplo, tem muito rótulo assim, vai pro CAPS, o doidinho aí, manda pro CAPS. Tem uma rotulação muito negativa do paciente com transtorno mental, né? Tem muita marginalização da saúde mental, de maneira geral, assim. Até a gente, brincando socialmente, faz essa marginalização sem perceber, o usuário do CAPS aí, precisa ir pro CAPS. A gente acaba tornando o paciente que precisa realmente da saúde mental como mal visto, né? Verdade. Então, o que precisa ser feito é levar a sério. Como a gente faz, por exemplo, o ideal não é todo ano ir num médico ou especialista clínico, normalmente é o cardiologista ou o clínico geral, e fazer um check-up, como a gente costuma fazer, não é? Fazer isso com a saúde mental também, né? Eu sempre falo, gente, passar no psicólogo não é uma coisa que deveria ser uma coisa ruim, deveria ser bom, deveria ser preventivo. Todo ser humano, na minha casa, uma época, quando eu morava com meus pais, que é a casa dos meus pais hoje, na verdade, que eu moro com meu marido, todo mundo fazia terapia. Quando eu fazia psicologia, chegou uma época que minha mãe fazia, meu pai fazia, meus irmãos faziam, e era tão bonito. E o povo olhava assim, como assim todo mundo? Por que isso? Porque eu mostrei pra eles que é uma coisa de prevenção. Por exemplo, ninguém tava ali em sofrimento intenso, mas todo mundo tinha questões. Eu tinha ansiedade, meu pai tinha questões de trabalho, minha mãe tinha questões de trabalho, minha irmã tinha as questões dela, meu irmão tinha as questões dele. E não era nada demais, assim, mas trabalhava preventivamente e tudo bem. Hoje todo mundo tá bem, assim, ao seu modo, né? Todo mundo cuidando de suas questões. Meu pai teve alta diversas vezes, depois voltou. Eu tive alta, depois voltei. Minha mãe teve alta, depois voltou. E é assim que acontece. A psicologia, ela não tem a intenção de manter o paciente para a vida inteira, mas se você cuidar bem dessa saúde mental, você vai ter alta em algum momento. E depois a vida vai trazer desafios que talvez você precise voltar para terapia. Então, o ideal é que você cuide tão bem da saúde mental que você tenha alta no momento certo, sabe? Eu sou defensora da saúde mental preventiva. Por isso que hoje eu trabalho na atenção primária, que a gente trabalha na porta de entrada no SUS, né? Para que o paciente, ele chegue e cuide de prevenir da saúde mental dele.
que é o ideal. E qual, assim, as formas de tratamentos? Porque a gente sabe que tem a terapia. Sim. Né? Mas a terapia, às vezes, só não resolve. Precisa entrar com Sim, medicamentos. Então, como, assim, fazer esse trabalho para que a pessoa tenha consciência de que ela precisa de um tratamento medicamentoso? Porque a gente sabe que só a terapia, em muitos casos, não resolve. Sim. Eu costumo falar, e os outros psicólogos também, de maneira geral, que o tratamento para ansiedade e para transtornos mentais de maneira geral, ele é tríplice, né? É um tripé, na verdade. É a terapia com o psicólogo. Tem profissionais aí que se dizem terapeutas, mas eu não sou muito a favor, não, porque eu costumo dizer que um bom profissional tem que passar pela faculdade de psicologia mesmo, que são 5 anos. Tem terapeutas que fazem 2 anos de curso de terapia, mas não vamos entrar nessa questão, né? Eu costumo falar que tem que fazer a faculdade mesmo, ter o CRP lá registrado. Fazer psicologia, né? Ser psicólogo. Tem o psiquiatra, que é o médico especialista em psiquiatria, que é o que passa medicamento. Então, o psicólogo não pode, gente. Se você encontrar um psicólogo que prescreva medicação, denuncie, porque esse psicólogo ele é um charlatão, ele não pode prescrever medicação, né? E ele nem pode também, por exemplo, já aconteceu casos aqui que eu já soube, de um psicólogo especialista aí, conduzir o paciente com a medicação meio prescrita, só não carimbada, mas mandar para um outro médico, que era de confiança, dizendo qual era a medicação. Ele não pode fazer isso, porque é praticamente prescrever, né? Sim. Quem tem que fazer, quem tem conhecimento de medicação, de química, de bioquímica, é o médico. A gente tem uma disciplina só de farmacologia na faculdade. Não tem como a gente saber como funciona a bioquímica da medicação no cérebro do paciente. Então, quem prescreve a medicação é o médico. Então, não caiam nessa. Se o psicólogo sinalizar um medicamento, você tome isso, saia dele. Não confie nele, porque ele não tem esse conhecimento, não tem esse know-how. Quem tem que prescrever é o psiquiatra. Então, o tripé é psicologia, né? Um psicólogo de confiança. Você pode procurar no CRP se ele tem, né? Tudo qualificado lá. Um psiquiatra de confiança. Esse psicólogo pode indicar, inclusive, um psiquiatra de sua confiança. E a última parte, que também é muito importante, e às vezes o paciente corre, é a atividade física. Porque atividade física pode ser o quê? Uma caminhada leve ou moderada. Uma atividade física pode ser um yoga, uma meditação. Pode ser um pilates. Pode ser uma academia. Pode ser uma pedalada. O que você achar melhor. Por quê? É uma modulação, uma regulação de emoções também, né? A atividade física é muito importante. Eu fugia disso, não vou mentir. Eu fazia tudo. Eu passava na psiquiatra e passava na psicóloga. Mas eu fugia, minha psicóloga sempre cobrava. E agora eu estou fazendo caminhadas moderadas e tem sido muito bom para regular minhas emoções. Então eu indico muito a caminhada leve ou moderada ou atividade física, a sua escolha. É o tripé perfeito para regulação emocional e para o tratamento da ansiedade. E nesse contexto todo, sabe que assim, quando tem uma pessoa que sofre desse transtorno na família, como assim orientar para que, quando se deve buscar ajuda, se o próprio que está sofrendo nesse momento com ansiedade não tem condições, como a família pode orientá-lo para poder buscar ajuda, assim, convencê-lo, porque aquilo que nós falamos, né? Muitas pessoas não aceitam, né? Mas aí precisa dessa orientação, desse incentivo para que eles busquem ajuda, que ninguém consegue sair de um processo desse sozinho. Sim. Aqui em Irecê, por exemplo, a gente tem o CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, se eu não me engano, a sigla. E o CAPS é um centro excelente. Funciona todos os dias da semana em horário comercial, das 8 às 12, de 2 às 17. Né? Então é interessante procurar o CAPS quando a família não tem, por exemplo, a adesão do paciente ao tratamento, né? Quando o paciente não aceita diagnóstico, não aceita a condição clínica, não toma medicação, vale a pena a família ir até o CAPS e pedir o apoio da equipe de saúde do CAPS, porque lá eles têm estratégia de como trabalhar com o paciente até o paciente aderir e aceitar o tratamento. Então vale a pena a equipe procurar o CAPS, a família procurar o CAPS
E junto com o CAPS, eles vão pensar em estratégias de como falar com o paciente. Não é simplesmente, por exemplo, forçar o paciente a aceitar, né? Forçar o paciente a aceitar o tratamento a qualquer custo. Mas com conversas, com diálogos humanos e acolhedores, a fazer com que esse paciente entenda a sua condição, né? Porque é uma condição muitas vezes marginalizada. Nem todo mundo, por exemplo, quando eu, psicóloga, percebi que eu tinha uma condição patológica de ansiedade, foi difícil, porque eu ficava pensando, nossa, como é que vai ser para a população irecense saber que uma psicóloga tem uma patologia clínica, né? Mas depois eu percebi, que bom que eu sou psicóloga, porque eu mesmo sei da minha condição e eu sei como tratar. Eu não pude impedir de ter a condição, porque está além do meu controle. Mas eu sei como tratar. E é o que eu faço. Tanto que as pessoas falam, nossa, nem parece que você tem isso. Porque eu sei como tratar. E é o que me impede de ter crises maiores. E assim, o que pode se fazer quando uma pessoa está em crise? Sim. O que pode dizer, falar para a pessoa, né? Ou não falar, né? Ou não falar, porque tem isso também. Em vez de você ajudar, você pode piorar a situação. Porque eu já passei por uma situação dessa, não é fácil. Não é Quando fácil. a pessoa está em crise mesmo, é muito complicado. Eu diria o primeiro, assim, não falar. O que primeiro a gente deve não dizer é calma, né? Assim, por exemplo, isso não é nada. No sentido de que está minimizando o que a pessoa tem. Porque quando a gente está em crise, parece que o mundo está desabando, sabe? A pessoa sente que aquilo é o fim do mundo. Parece que tudo está se acabando. Que a pessoa vai morrer naquela hora, assim. É um sentimento de não sei nem a palavra. Devastidão mesmo, né? Uhum. Como se ela estivesse sendo destruída. É um sentimento de que o corpo está sendo tomado, que tudo está se destruindo. Então, falar para ela que aquilo não está acontecendo é negar tudo que ela está sentindo. Então, não diga, isso não é nada. Não diga, isso é coisa da sua cabeça. Não diga, vai passar. Simplesmente ofereça um espaço acolhedor. Se possível, um lugar calmo, né? Sem muita gente falando. Então, se puder levar para um quarto, para um espaço mais calmo, com mais silêncio, mais isolado de muita gente. Se você puder ser essa pessoa acolhedora que não fale muito, que fique em silêncio ao lado dela, porque sustentar o silêncio é difícil. Tem gente que não consegue. Sim, é verdade. Uma vez, eu trabalho como eu falei, né, com luto e com a condição do luto e de pessoas que estão em processo de morte. E uma vez um paciente meu, um aluno meu, estava com uma familiar em processo de morte. E ele falou, eu queria ir ver minha tia, só que ela estava no fim da vida e eu não consegui ir. Eu falei, por quê? Ele porque eu não tinha o que falar para ela. Eu falei, mas por que você não foi e ficou em silêncio e pegou na mão dela? Só isso já era suficiente. Ele falou, porque eu não consegui. Eu falei, tudo bem. Mas eu falei, mas se você fosse, seria o suficiente. Saiba disso. Então, às vezes, ficar ao lado da pessoa e ser o silêncio já é suficiente. Então, uma pessoa em crise, às vezes, ela quer só o silêncio. Então, às vezes, oferecer o silêncio é o que você mais pode fazer de bem para a pessoa. Então, ficar em silêncio ao lado da pessoa, pedir para ela respirar fundo, né? Eu falo para as crianças quando estão em agitação, em crise de autorregulação, de regulação emocional, cheira a flor e sopra a vela. Parece simples, mas esse exercício é um exercício excelente para regular emocionalmente. Porque o corpo vai entendendo que as emoções vão voltando ao normal. Então, cheira a flor e sopra a vela. E aí vai fazendo isso umas 10, 15 vezes. Ao movimentar o corpo dessa forma, o seu cérebro vai entendendo que as emoções vão voltando ao normal. E aí, quando a pessoa estiver bem, emocionalmente mais regulada, você pode falar com ela, isso foi uma crise. Você quer que eu faça alguma coisa por você nesse momento? Dê a ela espaço de fala. Não fale por ela. E não peça para ela, né, encher de coisas, encher de palavras. E simplesmente ofereça para ela condições. Se você quer ajuda profissional, você não acha que seria interessante procurar um profissional, mas não imponha nenhuma condição. É o mais respeitoso que a gente pode fazer, né?
agora são 11h30, voltando aqui com o nosso Dialogando na Liderança, e a nossa entrevistada de hoje é a doutora Laila Dourado, e o tema é ansiedade. Para vocês que estão aí na live, muito bom dia, aqui para Lucilene Lima, bom dia Lucilene, bom dia Lu, o Marcelo Custódio também, que está aqui ligadinho na liderança, lá de Fama, Minas Gerais, muito bem, ele colocou um recadinho aqui para nós. Bom dia, minha amiga. Estamos aqui ligado na grandona, diretamente da cidade de Fama, Minas Gerais. Gessi, chama a doutora Laila para vir comer peixe. E manda um abraço para o Gilbessi. Gosto muito de vocês. É um mineiro fã da liderança. Que legal. Convida a gente para tomar café, comer pão de queijo. Que legal. Muito legal. Um dia, quem sabe, né, Marcelo? A gente vai aí, ou você vem aqui, né, conhecer a grandona também. Aqui é legal. Aí vocês que estão na live, que muitas vezes as pessoas acompanham a gente pelo aplicativo, às vezes não está aqui na live, mas está acompanhando pelo aplicativo. Aqui você pode fazer a sua pergunta, né? A doutora Laila vai responder com toda certeza, né? Faça aí a sua pergunta, participe, fala de onde você está ouvindo a Rádio Liderança. É muito importante para nós aqui saber de onde você está ouvindo a Rádio Liderança. E continuando aqui o nosso bate-papo hoje, dialogando na liderança. Doutora, você pode falar um pouquinho assim, quais os transtornos causados pela ansiedade? Quais os tipos de transtornos? Sim, nós temos alguns. Temos a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que seria a mais ampla, onde a pessoa ela tem uma ansiedade ampla, como se fosse ansiedade de geral, né? Onde qualquer situação gera ansiedade nela. E como eu falei, aquela situação, uma pequena condição de preocupação amplia e torna ampla. Então, ela, por exemplo, ela tem um problema financeiro pequeno, mas isso se torna geral. Ela se preocupa e cria uma preocupação ampla para ela dessa situação. Ela não consegue dormir, ela não consegue relaxar, ela não consegue parar de pensar nisso constantemente, e isso gera uma tensão imensa para ela. Então, de um ponto de preocupação e tensão se torna algo geral na vida dela, que gera disfuncional e torna a vida dela imensamente angustiante, né? De uma condição simples, ela para de ter uma vida funcional e feliz e passa a se tornar disfuncional e extremamente infeliz, digamos assim. É a TAG. Temos também, deixa eu abrir aqui o aplicativo, porque às vezes a mente da gente falha, né? O transtorno do pânico, que é uma crise súbita intensa de medo e de sintomas físicos. Então, o transtorno do pânico, geralmente o transtorno do pânico está associado a alguma situação de trauma que a pessoa viveu. Por exemplo, eu tive uma amiga que ela teve transtorno do pânico após ter sofrido um assalto. Ela foi assaltada em Salvador. Ela estava no ônibus e sofreu um assalto. E nesse assalto, depois do assalto, ela não conseguia mais andar de ônibus, porque ela imaginava que ela seria assaltada todas as vezes. Então, ela desenvolveu um transtorno do pânico. Ela precisou ser tratada pelo psicólogo para conseguir voltar a andar de ônibus, porque ela precisava pelo trabalho, ela não tinha do meio de transporte, né? Mas o pânico veio após o assalto, né? Então, o medo vem geralmente desencadeado após uma situação traumática. Ansiedade social, seria a fobia social, né? É um medo intenso de avaliação negativa em público. Então, geralmente, vem associado a algum gatilho de alguma situação. Por exemplo, eu sou uma profissional, uma gestora de uma empresa, e eu apresento meu trabalho para essa empresa, para esse público de funcionários, e eu vou mal nessa apresentação. Eu gaguejo, por exemplo. E os meus funcionários riem de mim. Acabou comigo. Eu travo. No próximo mês que eu vou apresentar de novo meu trabalho, eu travo. Então, eu desenvolvo a fobia social, a ansiedade social. Então, eu começo a ter fobias, gatilhos. E através disso, eu desenvolvo a ansiedade social.
Eu começo a ter rejeições e traumas. E toda vez que eu for apresentar trabalhos em públicos maiores, eu tenho o sentimento de que eu vou travar novamente. Aí eu preciso fazer terapias, acompanhamentos para destravar esses enlaces aí e conseguir apresentar. Eu tive um paciente uma vez que ele passou num concurso. Ele ia ser, eu não sei bem um cargo, mas era um cargo jurídico, um cargo bem alto. Não lembro se era procurador, se era defensor, não lembro qual era o cargo. E ele tinha o sentimento, a crença negativa de que ele não seria capaz de participar da cerimônia como é que chama? A cerimônia para ele receber o título. Olha para isso. Só para receber o título, porque na função ele não precisaria de tanta pompa, mas na cerimônia ele iria ser chamado num público muito, muito grande. Então ele ia ser chamado e muitas pessoas veriam ele. Então ele tinha medo desse momento. Então na terapia a gente trabalhou esse momento dele ser visto por muitas pessoas. E ele passou num concurso. Ele não conseguia se ver. Ele tinha o que a gente considerava na época a síndrome do impostor, né? Que ele mesmo não acreditava nele. Era uma condição bem, bem significativa. Mas, de certa maneira, a gente trabalhou com ele essa condição. E também temos... então são essas os transtornos relacionados à ansiedade. E todos, normalmente, vêm associados a algum gatilho, né? A TAG, normalmente, não significativamente precisa ter havido algum evento. Normalmente, ela pode vir da ansiedade mesmo. Às vezes, a própria ansiedade patológica em si aconteceu, não simplesmente um evento existiu, mas a pessoa já apresenta a TAG. Você contou aí um caso real que você presenciou, talvez até atendeu, né? Sim. O paciente. E eu também tive um caso muito assim... que eu fiquei assim admirada até, porque era uma psicóloga. Nós estudávamos juntas, fazendo um curso de pós-graduação, e ela era muito estudiosa, mas ela não, assim, a gente estudava, fazia os trabalhos, tudo que tinha que fazer ela fazia, mas na hora da apresentação, de apresentar o trabalho, 2 vezes eu tinha que apresentar a parte dela. Sim. Porque ela não conseguiu sequer levantar da cadeira para apresentar o trabalho. Sim. E teve o último, então, que foi muito interessante, porque a professora era como se fosse um aluno, nós tínhamos que dar uma aula. Sim, terrível. Então, nesse, ela quase foi pro pronto-socorro. Imagino. Então eu vejo assim, o grau, gente, isso é muito sério. Muito. Né? Muito sério, porque a pessoa perde totalmente o domínio de si mesma. Sim. Né? E uma situação toma conta da pessoa. Sim. E dentro desses casos, que eu já convivi com outros casos também, que eu trabalhei no setor de estágio, e eu vi como cresceu demais o número de pessoas com esse transtorno. Sim. E dentro dessas realidades que nós já presenciamos, o que pode considerar mitos e verdades? Sim. Antes um pouquinho, eu vou contar um autorrelato sobre mim. Quando eu fiz faculdade, eu era bem novinha, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu era muito tímida. Eu ainda me considero, mas as pessoas dizem que eu falo bem. E eu acredito, né? Mas eu me considero tímida. Mas, por exemplo, eu sou professora universitária. Por 6 anos eu dei aula aqui na universidade, aqui em DC. E eu entrei bem novinha na faculdade. Entrei com 17 e eu entrei... E já desde o primeiro semestre a gente fazia seminários em sala de aula, né? E eu lembro o primeiro professor que virou eu era pupila dele, né? Ele era o meu mestre, né? Digamos assim. E eu lembro o primeiro seminário que eu fiz, eu ficava tão ansiosa que eu andava assim, pra frente e pra trás. E ele tinha uma questão. Ele não olhava pra gente. Esse professor, ele ficava no celular, mas ele ouvia tudo que a gente falava. Eu acho que ele não olhava justamente para não gerar ansiedade, sabe, na gente? Ele ficava no celular, mas ouvia tudo. Tanto que se você falasse uma bobagem, ele parava assim do que ele estava fazendo no celular e olhava e falava, é isso mesmo? Aí a gente voltava e recorrigia aquilo e seguia. E aí uma vez, ele parou tudo. Eu lembro até hoje, assim, eu entrei na faculdade em 2006. Há 20 anos atrás, né?
2006? 20 anos atrás. 20 anos. Aí ele parou tudo, assim, a sala inteira. Eu tinha 50 alunos na sala. E eu, bem novinha, 17 anos, magrinha, assim, toda. Aí ele parou. Essa menina, ainda lembro. Alguém traz água pra essa menina aí, que ela tá pra furar o chão, de tanto andar. Aí foi pior, que parou todo mundo. Aí um colega foi pegar água pra mim, eu bebi água. Mas eu agradeço esse professor, ele faz parte da minha vida porque ele foi psicólogo de meu pai. Até hoje meu pai recorre a ele quando precisa. É Frederico Ricciardi é o nome dele, um mestre. Mas ele me ensinou muito, porque eu ia, mesmo com medo, eu não parei. Entendeu? Então, mesmo com medo, assim, ansiosa, eu travava, às vezes, os seminários dele, mas eu ia. E foi assim que eu aprendi a vencer a ansiedade. Eu tinha medo, eu relia meus seminários, fazia os slides e fazia tudo. E é assim que a gente vive a ansiedade, é enfrentando, é com a resiliência. Porque se a gente parar, ela vence a gente. Então, a ansiedade, como minha psicóloga fala, ela tem que ser enfrentada, ela tem que ser vivida dia a dia. Você encontra estratégias que minimizam. Você não vai todo dia do mesmo jeito. Cada dia você vai vencendo aos poucos. Por exemplo, é igual a corrida. Cada dia você dá um pouquinho mais, né? Você não vai, por exemplo, correr no primeiro dia 5 quilômetros. No primeiro dia você corre meio metro. No segundo dia 1 metro. E assim você vai até chegar nos 5 quilômetros. E é assim com a ansiedade. Sim, vamos para os mitos que você perguntou, né? Isso. Então vamos lá. Ansiedade é coisa de louco? Não, isso é mito, né? Ansiedade é um sentimento normal que todo ser humano tem. Por exemplo, como seria fazer algo importante na vida e não ter ansiedade? Seria muito estranho, né? Por exemplo, casar. Para muita mulher, casar é algo importantíssimo, faz parte da vida, né? Por exemplo, para mim foi importante quando eu casei, então eu tive ansiedade para isso. Fazer faculdade era um sonho que eu tinha, então foi uma ansiedade quando eu fiz o vestibular. Na minha época era vestibular escrito, de prova, hoje é Enem, né? Hoje é Enem. Na minha época eu fiz prova, era lista quando passava. Eu fiz há 20 anos atrás, então era muito importante. Então, era um mito, né? Não é coisa de louco. É uma reação natural. Todos podem ter ansiedade? Sim, todos podem. Mas a patológica precisa ser tratada. E nem todos têm a patológica. Eu vivo com uma pessoa do meu lado, que é meu companheiro, que é a pessoa mais tranquila do mundo. O mundo tá acabando e ele tá lá tranquilão. Então, nem todo mundo tem a patológica. Crianças não têm ansiedade. É o maior mito do mundo. Porque crianças pequenas, e após a pandemia ainda, podem e desenvolvem sim ansiedade. Às vezes por conta do contexto que vivem, né? Um lar conflituoso, onde o pai e mãe brigam. Às vezes porque elas mesmas têm um fator genético. Então, não se sabe ainda a origem da ansiedade em crianças, mas sabe que crianças pequenas, 3, 4 anos, já desenvolvem ansiedade, infelizmente. A ansiedade da criança se apresenta de forma diferente no adulto, verdade. A criança, ela não tem ansiedade normal como um adulto de taquicardia. Às vezes sim, mas o que ela tem é comportamentos diferentes. Ela fica mais agitada, ela grita, ela corre, ela às vezes não tem rubor no rosto, mas ela rói unha. Meu filho às vezes fica tirando o cantinho da boca, por exemplo, né? Então, é verdade. Então você tem uma reação diferente, né? A cura para a ansiedade, mito. Por quê? Como eu falei no início, a ansiedade é um sentimento, então não se cura sentimento, né? A gente aprende a lidar com ele. E não se controla também, porque muitas vezes não é um aprisionamento, é aprender a lidar, né? É uma forma de regulação emocional, digamos assim. E uma outra verdade, por ser um sentimento, a ansiedade pode ser regulada e aprendida a se lidar, né? Como eu falei. E agora um questionamento, né? Pós-pandemia. Eu acho que a gente tem um longo papo pela frente. Porque eu vi ontem, lendo um pouquinho sobre o tema, porque eu sei que ele é muito amplo, né? Muita coisa tem para falar sobre isso, que 1 hora, infelizmente, é muito pouco, né? A Organização Mundial, né? Da Saúde, ela divulgou, o Ministério da Saúde divulgou em 2004
que o Brasil está em primeiro lugar de pessoas com Triste, transtornos de ansiedade, que 9,3% das pessoas, isso em 2024. Foi logo pós-pandemia. Mas o que eu percebi, que eu trabalhei num setor de estágio de psicologia, e eu percebi que o crescimento assim foi muito mais do que 100% no atendimento. Infelizmente. Não tinha como atender todas as pessoas que procuravam. E, assim, o que você pode falar? Que é criança, é adulto, é idoso? O que você pode falar sobre essa divulgação da... Sim. É um dado real e é muito triste, né? Assim, eu fico triste por vários motivos. Primeiro, porque, por exemplo, eu atendo pela MUT, né? Que é a antigo NASF, aqui em Irecê, num povoado chamado Lagoa Nova. Não sei se vocês conhecem, que é pertinho daqui, depois do... Me fugiu. Não, do presídio, seguindo. Depois indo para João Dourado. Achado. Depois do presídio, indo para João Dourado. Depois de Conquista. Antes de Conquista. Indo para João Dourado. Pertence a Irecê, Lagoa Nova. E lá em Lagoa Nova tem muito idoso. E o índice altíssimo de pessoas com sofrimento mental, de luto e também de ansiedade e depressão. A outro tema que a gente pode vir em algum momento discutir. Tem sido muito grande, assim, muito idoso com ideação suicida. É muito triste, né? Sim. A gente falar isso, assim, por exemplo, pensar que no fim da vida eu não consigo encontrar alegria para viver, né? Porque o que eu vejo lá em Lagoa Nova, por exemplo, é o idoso preocupado com o filho que bebe, que é alcoólatra, sabe? Que não tem alegria em viver porque o alcoolismo tomou conta da vida desse jovem e o pai e a mãe se preocupam, sabe? Em manter esse jovem vivo. Enfim, a ansiedade. Então, voltando, né, para esse documento, essa notícia da OMS. Infelizmente, o Brasil tem um índice altíssimo de pessoas com ansiedade. Por quê? Porque a gente é um país que... Como é que eu posso dizer? Cobra-se muito, né? Cobra-se índices de produtividade, O capitalismo, infelizmente, nos cobra muito. Desde pequena, a gente cobra das crianças também, né? Eu fico, às vezes, por exemplo, meu filho é autista, mas ele estuda numa escola tradicional. E eu vejo, às vezes, eu me pego cobrando. Filho, tire boas notas. Filho, seja o melhor. E eu, às vezes, paro e falo, posso fazer isso com ele? Porque ele só tem 7 anos. Aí depois eu volto atrás e falo, filho, faça o que você puder. O que você puder pra mamãe vai ser suficiente. Então, como mãe, eu falo pras mães que estiverem ouvindo, não cobrem tanto dos seus filhos. Entendam que são crianças. Por quê? Na cabecinha deles vai ficar isso também. E isso gera ansiedade. Às vezes, entenda que espere que eles sejam os melhores no que eles puderem. Não que eles tenham que dar o melhor sempre. Porque meu filho hoje fala, mamãe, ó, eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor. Eu fico, oh meu Deus, o que é que eu tô ensinando pra essa criança? Porque às vezes parece simples, né? Parece bobo, mas é um gerador de ansiedade. Com certeza. Então, minha mãe foi assim comigo. Eu não tô culpando minha mãe, porque ela foi criada pra ser assim. E eu tô reproduzindo o que ela fez. Minha mãe é uma pessoa muito ansiosa. E eu sou ansiosa. E eu não quero que meu filho seja também. Entende? É um padrão familiar. E eu faço terapia justamente para quebrar esse padrão. E meu filho faz terapia também. Eu trabalho muito isso com a terapeuta dele para que ela trabalhe isso, para que ele quebre isso no futuro. Então, a nossa sociedade é muito corresponsável por isso. A gente vive uma sociedade que cobra muito da gente, que produza, que traga resultados, que seja bom, que seja melhor, que produza muito. Por exemplo, quem trabalha enquanto os outros dormem. Olha que frase forte. Isso é ansiedade, não é? Isso gera ansiedade nas pessoas. Com certeza, é muito difícil. Então é isso. As crianças hoje, elas estão sendo criadas num mundo de coaches que cobram valores, que cobram resultados. Então o jovem do futuro, ele vai ser o que mais vai sofrer ansiedade. Se hoje a gente já tem ansiedade, pode ter certeza que daqui à frente vai ter muito mais. Muito mais. Com certeza. Eu trabalhei com pastoral social, mas antes disso eu queria
eu queria colocar uma coisa. Eu também sofro de ansiedade, porque quando você quer muito fazer uma coisa, você, antes de chegar a hora, você fica ansiosa. Você não consegue. Quando você vai sair de casa, por exemplo, né? Toda hora você toma água, não sei o quê. Mas quando eu estava estudando, eu lembro, foi lá em 2002, mais ou menos, uma prova de direito. Direito tributário, eu lembro como se fosse hoje. Porque no direito é assim, tudo você trabalha ali com a CLT, né? Então você tem a constitucional, como é que fala lá? Esqueci agora. Então, porque já faz tanto tempo que eu usei, mas eu tinha que fazer uma prova. E no direito é assim, você tem que fundamentar. Você não pode pensar. É o que está lá no artigo. Não é da sua cabeça. Não é da minha cabeça. É da lei. É o que está lá da lei. E você tinha que achar aquela lei na CLT, que por sinal ela é gigante. Quem conhece uma CLT? E eu folheava. A prova valia, a questão valia 4,5 pontos. Era quase que. E a prova valia 5 no total. Olha só. Era a questão maior. Menina, eu fiquei tão angustiada, mas tão angustiada que eu não enxergava mais nada na CLT. O professor falava assim, você sabe. Eu falei, mas eu não acho aqui na CLT. Eu fiquei tão angustiada que eu assinei a prova e entreguei com a questão em branco. Falei, professor, infelizmente eu não consigo achar, eu não consigo. Ele falou, você está muito ansiosa. Ele falou isso pra mim, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, mas eu não consigo. Quando eu voltei pra minha carteira, que eu olhei, estava aberto justamente, depois que eu entreguei a prova, estava aberto justamente no artigo que eu precisava. Deixa eu compartilhar um caso com Olha só, real. Eu tava no 5º semestre, na metade do curso de psicologia. E era a prova de estatística. Era a matéria mais odiada por todos, porque envolvia matemática. E psicólogo não gosta de matemática. E aí, a professora detestava psicólogo. Era administradora. Ela já entrava na sala com raiva. Ela já entrava assim, olhando feio pra gente. Aí era uma prova valendo 10. De consulta. Eu estudei, mas eu odeio matemática até hoje. Meu filho ama, é a matéria preferida dele. E aí, eu estudei, e era de consulta, gente. Mas sabe quando você olha pra prova e olha pra consulta e não bate? Não vai. Eu só sabia meu nome, mais nada. Eu olhava e fechava, e olhava e fechava, e a professora rindo da minha cara. Eu falei, não vai. Aí eu falei, professora, é o seguinte, não tá dando. Eu tô vendo. Falei, professora, eu vou entregar. Ela sem nada, eu falei, sem nada. Ela, você sabe que a segunda chamada é sem consulta, né? Eu falei, mas não vai, não tô conseguindo. Minha consulta não vai, ó, não tá conseguindo. Ela, você que sabe. Você vai correr o risco de fazer a segunda chamada sem consulta. Você vai tirar 0, né? Você sabe. Eu falei, eu vou arriscar. Aqui é 0 por 0, né? Aí eu peguei a melhor aluna que tinha estatística e estudei com ela, mas também estudei. Sabe quando você é desafiada? Falei, não vai ser 0, pelo menos 1 eu vou tirar. Eu estudei tanto. Sabe quanto eu tirei? 10. Olha só. Sem consulta. Falei, pronto, eu preciso de desafio. Eu até postei hoje no meu Instagram, procura o difícil, porque é o difícil que te tira do lugar comum. E é isso, assim, às vezes você precisa do difícil pra te tirar do cômodo, né? E foi isso, eu me tirei do cômodo ali, mas às vezes a ansiedade te paralisa, né? Sim, verdade. Por isso aqui a gente precisa enfrentar a ansiedade, às vezes aos pouquinhos. Porque se a gente for e paralisar, realmente a gente não sai do lugar. Então, vai aos poucos. Fazer um pouquinho de cada vez. Deixa eu relatar agora um caso também muito importante. Eu aplicava lá onde eu trabalhava no Unisal, no centro universitário, eu aplicava prova, às vezes, para pessoas com dificuldades, né? Que era identificado lá no ato da inscrição do vestibular. Sim. E eu fui aplicar a prova uma vez para um aluno que ele tinha dislexia. Né? E daí ele sentou na carteira e ficava assim, pensando. Ele não tinha ajuda especial, não, né? Não, ele não tinha. Ele ficava pensando. E a primeira coisa, ele foi fazer um curso que ele não queria. Era nível superior? Nível superior. Ele foi fazer um curso que ele não queria. Ele foi fazer um curso que a mãe dele queria que ele fizesse. Nossa. Então, isso já começou, para quem já tinha um transtorno, dificulta muito mais. E ele ficava lá sentado e eu falava, fulano, você precisa fazer a prova, você precisa começar, falta tanto tempo, e nada.
Aí dava 15 minutos, eu falava. Quando faltava menos de 1 hora pra prova, eu falei, olha aqui. Ele falou assim, como que eu começo? Eu não podia dar dicas pra ele, porque era uma prova de vestibular. Aí eu peguei e falei pra ele, você precisa... começa então com a redação, que depois você vai no restante. A redação aí é assim assado, você precisa criar um título, né, e desenvolver, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Só falei isso pra ele. Aí ele pensou, menina, ele começou a fazer aquilo ali. Você acredita que ele fez a prova uma prova de 4 horas, ele fez em menos de 1 hora? E passou? Passou. E não era o que ele queria? Não era. Aí ele fez o curso que a mãe dele queria. Aí depois ele foi para fazer outra engenharia, uma engenharia. Aí ele passou também e a mãe dele não deixou ele cursar. Isso não frustra? Absurdo. Não é uma frustração? Inclusive, você falando isso, tem um filme lindíssimo chamado... Ai, meu Deus, agora eu dei o branco. Eu indico ele no meu Instagram. Natureza Selvagem. Já assistiram? Não, vou até anotar aqui. Lindíssimo. É uma história real. Porque é um rapaz que o pai dele, ele é meio conflito com o pai. O pai dele quer que ele seja de uma profissão específica, eu acho que é direito, se eu não me engano. Ele forma nessa profissão. Quando ele forma, o pai dele é bem rico mesmo. Aí o pai quer dar um mundo pra ele, na riqueza. Ele dá o diploma pro pai e sai com um mochileiro até o Alasca. E ele quer viver sozinho no Alasca. Aí ele encontra uma Kombi e mora nessa Kombi. Ó, tá vendo a Kombi aqui. E mora nessa Kombi. E aí passa a viver do que se produz lá no Alasca. Praticamente nada, né? Porque o Alasca é gelo. E aí ele é encontrado morto depois. Aí conta a história dele, a irmã conta e tudo. É muito bonito, porque assim... É uma história de autodescoberta, né? Porque ele quer se descobrir sozinho no mundo. É bem interessante. Eu tenho um livro, eu posso te emprestar se você quiser. E tem um filme. Quero. Vale a pena. Sim. O filme é muito bonito, mas o livro é muito melhor. Eu gosto de filmes assim com casos reais. Eu gosto demais. E sim, a descoberta dele foi depois muito bonita, mas mostra que ele fala assim: a vida só tem sentido quando compartilhada. E ele descobriu isso sozinho, infelizmente, né? Então, agora eu falei pra você, eu tava falando no começo que eu trabalhei 18 anos com a Pastoral da Criança. Sim. São famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e que são os casos mais difíceis de ser tratados, né? Que tem assim, você sabe a realidade que vive a população brasileira. Sim. Então, neste caso, eu acompanhava gestantes. A preferência era a gente acompanhar a gestante, né, do início da gravidez e a criança até 6 anos de idade. Então, era uma vida, né, com uma família. E no caso da ansiedade, assim, como que você vê isso? Aqui, por exemplo, no seu trabalho, você, aqui na cidade, por exemplo, Sim. na população, você já viu muitos casos assim de ansiedade na gestação e pós também? Sim. Pós-parto? Sim. Às vezes é muito difícil de chegar porque a população carente, né? Infelizmente não busca, né? tanto, E né? às vezes nem tem acesso tão fácil também. Porque assim, a psicoeducação emocional é difícil ser feita, né? Às vezes a pessoa tá tão humilde, é tão vulnerável que ela não reconhece que o que ela vive e o que ela sente é uma condição de sofrimento emocional, né? Às vezes falta tanto que reconhecer que falta uma emoção, que o que ela vive é uma condição de emocional. Por exemplo, ela tá tão na vulnerabilidade emocional, social, que ela só quer sobreviver, ela quer comer. Mas ela sente a ansiedade, ela sente a angústia, ela sente a dor, mas ela quer comer, ela precisa lutar pela vida. Mas eu vejo casos, a gente atende casos, por exemplo, ontem mesmo eu atendi no bairro São José, no bairro não, né? Na unidade de saúde São José, que fica aqui na Lagoa do Tió, aqui em Irecê, né? Que é mais distante daqui. Saindo de Irecê já, indo para São João Dourado, que tiveram casos de pacientes com ansiedade. E são pessoas bem humildes. E aí você fica muito limitada, porque infelizmente são pessoas que têm uma condição de vida muito simples, né? Então,
Às vezes você propõe situações de apoio, suporte, mas o básico essas pessoas não têm. Então, como é cuidar de uma condição de saúde quando o físico precisa de outra? É muito triste, né? Muito triste. Nossa. O ideal seria que a gente não a saúde física tivesse ok para poder cuidar da saúde emocional. Porque é um tripé, né? A saúde, na verdade, são 4. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual e saúde... Peraí, deixa eu lembrar. São 4. É física, emocional, social e espiritual. O social seria a interação com o meio, né? Com família, grupos religiosos e tudo. E a espiritual não seria religião em si, mas tem uma fé, crença, de maneira geral. Mas, infelizmente, às vezes falta o básico pro físico, né? Sim. Que é o alimento, que é o sustento. E eu vi isso tudo muito de perto, sabe? A gente não dá, como diz o ditado, a gente não dá para salvar o mundo. Sim. Mas quando você pode encaminhar uma pessoa, ajudar uma família, você já está fazendo diferença. Sim. Né? O importante é você identificar a necessidade, principalmente quem faz trabalho social. Gente, é um trabalho tão bonito, é uma coisa assim, você vai às vezes visitar uma família e você pensa, vou levar isso para a pessoa, mas às vezes você aprende muito mais com aquela pessoa, aquela família, do que você pensa que você está levando, você traz muito mais. Com esses 16 anos de psicologia, eu aprendi algumas coisas. Ainda tenho muito a aprender, mas todo mês eu vou uma vez no mês num povoado chamado Gameleira do Jacaré, que pertence a São Gabriel. Jorge, que é o idealizador, vocês poderiam convidá-lo, ele é maravilhoso. Um pedagogo incrível. Ele cede a casa dele para esse projeto. Vão médicos, vão psicólogos, vão um rapaz que faz massagem, vão várias pessoas de vários tipos, massoterapeuta e acupuntura também, várias coisas. Ele cede, ele abre a casa dele e organiza tudo mesmo, é incrível. Jorge é uma pessoa incrível, um filantropo de mão cheia. Então, eu posso te passar o contato dele depois, porque vale muito a pena. E eu vou todo mês. Eu atendo crianças com autismo, dislexia, TDAH. Sempre crianças, porque eu sou a única profissional que tem essa área, né? Essa especialidade. Geralmente os outros profissionais atendem adultos e adolescentes. Eu fico mais com crianças, porque infelizmente tem uma demanda grande de crianças. Tem uma demanda grande, não é só aqui não. Onde eu trabalhava também, era poucos que atendiam crianças. Sim, e aí eu falo que às vezes eu saio com o sentimento de que eu fiz pouco, mas hoje, até por minha crença religiosa, eu tenho esse sentimento de que eu fiz o que eu pude, sabe? Eu agradeço a Deus por o dia quando eu trabalho lá. E eu fico com o sentimento de que fiz o que pude, né? Eu oriento a família, eu sempre atendo o paciente e converso com a família, sempre. É meu papel ali. Eu guardo um tempinho para dar essa orientação parental, que a gente chama, que é conversar com a família. E agradeço a Deus por ter esse momento. Mandar aqui um bom dia aqui. Bom dia ainda, não, já é boa tarde. Nossa, é 12 horas e 3 minutos. O papo tá bom. Queria mandar aqui um boa tarde para Fran Fernandes. Ela está na escuta, né? Bom dia, Fran, para você, para dona Júlia, sua mãe, que com certeza ela deve estar aí ouvindo junto com você. E ela disse ali, parabéns para essas palavras, são maravilhosas demais. Obrigada, viu, Fran? E tem aqui, olha, a doutora Laila, nós estamos sendo ouvidos, sabe aonde? Na França. Jura? A Emilene Lopes. Que maravilha! Minha sobrinha tá lá na França, está ouvindo o nosso Dialogando na Liderança. Somos. Olha só, pra você ver que bacana. Emilene, um abraço pra você. França, tá? Um abraço para você, para Manu, para Mantino. Muito bem-vinda aqui. Doutora, agora diante de todos esses casos que foi falado, que a gente já conversou, um bate-papo bacana, né? Sim. Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão precisando ouvir sobre isso. E eu acho que dentro dessa categoria de idades, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Sim. Inclusive, só rapidinho, o público que sofre muito, às vezes calado, e é bem pouco, às vezes, expresso isso, é o adolescente, porque
ele não consegue muitas vezes pôr em palavras e ele finge às vezes, camufla às vezes o comportamento e nem sempre as famílias notam. E quando vem às vezes no corpo, o adolescente, ele se isola, ele se afasta. Então, quando vem, às vezes a mãe procura, o pai procura porque ele se calou, ele se isolou no quarto. É muito difícil lidar com um adolescente com ansiedade, muito difícil. E a Milene colocou aqui, ó, ela está adorando o papo, bom. olha só, e mandando abraço. Muito obrigada. Para você também. Pode ir. Mas dentro desse caso que eu te falei, dessa categoria de fatores de idades, né? Uhum. A criança, eu vejo assim, apesar do adolescente ter mais dificuldade de se expor, mas a criança, por ter aquela questão de identificar, e os idosos, principalmente da terceira idade em diante. Por quê? Porque a pessoa depois, às vezes, tem uma vida muito ativa, trabalha muito, família, tem uma atividade intensa durante toda a vida. E quando se aposenta, os filhos casam, daí ela passa a viver sozinha, e daí tem aquela dificuldade, às vezes, né, de um vazio. Se sente um vazio, sem ocupação, acaba ficando doente. E uma coisa que eu achei muito bacana lá, eu não sei se aqui vocês fazem também, principalmente nos projetos, terapia em grupos. Tem aqueles idosos que não gostam, né? Que não gostam porque tem vergonha, mas lá tinha um grupo que eu amava quinta-feira às 3h, que eram aquelas senhorinhas que iam todas se arrumadinha, feliz da vida, e saíam de lá mais felizes ainda. Gente, que bacana você ver isso. Eu sei que aqui tem uma psicóloga. Eu sou da EMUT, né? A EMUT A. E na EMUT B, que no bairro Fundação Bradesco, no bairro Bradesco, Fundação Bradesco, na verdade, que fica próximo ao COP-DC que eu moro, tem a UBS, o postinho do Bradesco, que tem um grupo de idosos, que é com a psicóloga Vitória, que é uma colega minha, que faz parte da equipe que eu trabalho. Ela tem um grupo de idosos, eu não sei se é quinzenal ou semanal. Eu sei que ela faz esse grupo bem interessante, com várias idosas. E eu sei que também existe no Canaã, no projeto Canaã, um grupo de idosas que é atividade física. Eu quero esses contatos, que eu quero um dia fazer uma visita. E na Canaã elas vão de transporte, viu? Tem um projeto. Eles levam, o transporte pega as idosas. E levam. Olha que coisa mais linda. Então, eu acho que, assim, nós falamos bastante, né? Eu, principalmente, assim, estou muito agradecida com tudo que foi falado. Eu acho que nós levamos uma informação, assim, muito interessante para as pessoas que, às vezes, estão aí caladas, sem saber, né? Sem saber, às vezes, o que fazer. Agora já tem uma noção, às vezes tem um filho ou uma filha, né? Então, procurar, né? Conversar, para ver se o seu filho ou a sua filha, principalmente quem tem crianças e adolescentes, procurar diagnosticar isso, porque às vezes precisa de ajuda. Se você, mãe ou pai, né, não sabe, procura o CRAS, né? O CRAS, as UBS também. Tudo tem uma orientação para você poder conseguir ajudar o seu filho ou a sua filha. E um caso que eu vou te falar antes da gente dar sequência, um caso também que eu vi muito triste, uma menina de 8 anos, e os pais estavam presos. Os dois? Os dois. E ela estava sendo criada pela avó. E ela estava fazendo lá atendimento lá, estava sendo atendida lá no setor de estágio. E teve um dia que ela chegou e pediu para entrar para nossa sala. A gente não tinha essa autonomia, mas de vez em quando a gente abria essas exceções, né, de deixar entrar para dentro da sala de trabalho nossa. Aí ela pediu um lápis e pediu um papel. É o básico. Sabe, olha, pediu uma caneta, qualquer coisa, lápis de colorir. Peguei, dei lápis de colorir. Aí ela fez um desenho lindo, mas um desenho lindo. Menina, eu fiquei tão emocionada com aquilo que eu depois, assim, eu chorei, sabe? Contei pra minha coordenadora, que é psicóloga, e mostrei pra ela o desenho. Ela interpretou cada traço daquele desenho. Que aquilo parece que é o que ela sonhava viver, sabe? Era o que ela sonhava viver, foi o que ela desenhou. Eles põem no papel tudo. É impressionante. Né?
Aí as falam, essa menina tá precisando de ajuda, essa menina tá precisando de atenção, essa menina tá precisando de carinho, de alguém que cuide dela. E aí você passa por aquilo, você dá vontade de pegar no colo, né? Você dá vontade de pegar no colo. Olha, então, essa é a vida do ser humano. É a vida, né? É isso, assim, eu gostaria de... Estamos encerrando? Não, pode falar mais se você quiser. Na verdade, eu gostaria de só deixar uma mensagem, assim, de que as pessoas olhem mais pra si, né? Pra sua saúde mental, assim, com mais atenção, né? Entendendo que a ansiedade é uma condição natural da sobrevivência humana, né? Nós precisamos desenvolver a ansiedade para sobreviver, que faz parte da condição humana, assim como a alegria, a tristeza, o medo, a angústia, tudo isso é natural para sobreviver como ser humano na vida que temos hoje, mas quando ela é excessiva e disfuncional, ela precisa ser tratada, né? E existem tratamentos, medicamentos. Tem pessoas que falam, eu não vou no médico porque eu tenho medo de viciar no medicamento. Mas, gente, se eu tenho se eu tenho uma condição que é disfuncional, que me causa um problema, eu vou deixar de tomar um remédio porque vai me viciar, eu vou ficar tendo problema para sempre? Não é melhor tomar um remédio por um tempo específico e ter qualidade de vida do que ficar tendo problemas, né? Prejuízos na sua qualidade de vida? Eu acho que é muito melhor ter uma vida com qualidade do que uma vida disfuncional. Então, eu opto pela qualidade de vida, porque um remédio para causar vício demora muito. Ainda mais as medicações de hoje, que são feitas com dosagens mais baixas, são feitas bem mais testadas, com mais conhecimento. E os médicos de hoje são mais experientes, sabem a dosagem específica para tratar. Então, eu acho que hoje em dia tudo é muito mais feito com cuidado, né? Com mais experiência. Então, não tenha vergonha de dizer se você sofre dessa condição. Até porque todos nós temos ansiedade, mas alguns têm a patológica e outros não. E não tem problema, né, falar sobre isso. Muitos profissionais, muitos artistas hoje em dia têm ido à mídia falar, né? Por exemplo, eu vejo muito artistas, Marcos Mion fala do filho dele que é autista, né? Eu vejo Cléo Pires que também falando que tem várias condições de saúde mental. Lucas Luco fala que é bipolar. Eu vejo Rita Lee falava também que era bipolar. Então eu vejo muitas pessoas abrindo o jogo sobre a saúde mental. E isso é ótimo. Por quê? Porque desmistifica essa ideia de que o transtorno mental é aquele que antigamente ficava lá no hospital psiquiátrico, preso, isolado e não tinha condições de conviver em sociedade. Então, o paciente que tem transtorno mental, e eu me incluo nele, porque eu tenho ansiedade, tenho, né, condições associadas, tem condição sim de trabalhar, de conviver, de ser normal no sentido de estar em equilíbrio e ser uma pessoa funcional, né? Então, hoje em dia, se bem tratado, o transtorno mental, ele pode fazer tudo, né? É possível estar em sociedade, estar em equilíbrio e tudo bem. Então não fujam, né? Cuidem da saúde mental, procura um bom profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, faça atividade física, que é muito importante para a regulação emocional, e seja feliz quando possível. E também seja triste quando possível, mas que não dure muito tempo. Deixa eu ler aqui o recadinho. A Fran Fernandes, sim, minha amiga, eu, mamãe, estamos ouvindo vocês mesmo. Mando parabéns para a doutora, as palavras dela me alegrou muito. Que bom. Já alegrou uma pessoa aí. Bom, hein? E a Rosana Godoy, você falando sobre idosos ficarem sozinhos, eu entrei no vôlei adaptado, faço caminhada, exercícios físicos, viajo, gosto de ir ao baile, né? Sou viúva e moro sozinha, combati com a depressão, ela combateu a depressão, né? Porque às vezes é uma orientação, né? Da terapia, né? De fazer a caminhada. Sim. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas dizem que o luto mais difícil de ser enfrentado, os estudos psicológicos falam que o luto mais difícil de ser enfrentado não é a perda de um filho, é a perda de um companheiro. Porque muitas vezes o casamento durou 40, 50, 60 anos. Então, ser viúva ou viúvo, dizem que é mais doído do que perder um filho.
a depender da qualidade do casamento, né? Ó, pra ela que é estudiosa do assunto, pode acreditar. Então, ficar sozinha depois de muitos anos de um relacionamento pode ser muito difícil, porque gera um vazio muito grande, né? Então, às vezes, pode desenvolver uma depressão, uma ansiedade, um transtorno maior. Então, vale a pena procurar ajuda nesse momento. E tem muitos idosos. Eu atendi uma idosa de 90 anos, que ela ficou viúva com 90 anos. E ela ia de bengalinha para o consultório. Eu tenho o maior carinho, eu lembro dela, os cabelinhos branquinhos. Mas ela cansou de João Dourado para ir para Lagoa Nova, ficou muito difícil para ela. Mas ela falava muito desse vazio que ficou a cama, muito grande para ela, que dividiu a cama por tantos anos. E os idosos têm quanto mais idosos, mais dificuldade, porque é uma Sim, vida, né? É isso, são muitos anos, né? E às vezes, mesmo com relação não tão boa, a pessoa se acostuma, né? É verdade. Eu tenho uma tia que, por exemplo, ela vive brigando com o marido, mas até a pasta de dente é ela que coloca na escova do marido. É cada família, né? Cada uma. Até disfuncional, mas funciona, né? Verdade. Agora, bom dia, boa tarde para vocês que estão na live. Colocam aí de onde vocês estão ouvindo o nosso bate-papo aqui na Rádio Liderança. Que bom ter vocês aqui, todos vocês, a Fran, a Rosana, a Emilene, né? O assunto é interessante, faz parte do nosso dia a dia, então é muito importante. Agora, doutor, mais uma perguntinha. A gente já está terminando, mas a ansiedade, ela pode ser confundida com a depressão? Então, a depender de uma extensão muito grande, né? Porque, por exemplo, a ansiedade, ela vem com alguns sintomas físicos muito intensos, como a preocupação, a tensão, o estresse, né? O pensamento disfuncional. Então, se isso for muito intenso, ela realmente... A falta de sono, a agitação psicomotora. Então, pode sim, a depender de como ela esteja, ela pode vir a ser associada até a depressão. Então, pode ser confundido. Por isso que é importante ser avaliado por um bom profissional, porque elas podem vir juntas também. Não ser só confundida como está associada. Os dois virem juntos. E no caso, por exemplo, de um transtorno bipolar, é exatamente os dois casos. O paciente tem depressão e ansiedade. Nossa, depressão será um dos nossos próximos. Tem dois assuntos muito interessantes. Sim, né? Que é o do luto. Como é que fala? Eu sou apaixonada. Fala aí o título, doutora. Qual é do luto? É o Doula da Morte? Doula da Morte. Sim. Gente, muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem. É um tema que eu sou muito estudiosa, que é Doula da Morte, que é a pessoa que lida com a pessoa que está em processo de fim da vida, e o luto, né? As fases, enfim, todo o processo de luto, que é um tema que eu estudo há muitos anos, há mais de 10 anos. Então, mas a depressão é outro... Sim. É uma consequência da ansiedade. Inclusive, tem um livro muito bom sobre luto, que é O Demônio do Meio-Dia. Vale muito a pena estudar. Quem gosta de luto. Ele não é técnico, não. Ele é um livro muito fácil de ler. Que fala sobre como lidar com o luto, ou com a depressão, tudo. Eu acho que nem é a questão de gostar do luto. Você gosta porque você é um estudioso, você se interessou, né, até em buscar conhecimentos. Mas, assim, a morte é uma coisa, assim, que é a única certeza que a gente tem na vida. Mas as pessoas não gostam nem de falar, às vezes, do assunto. E quando passam por esse momento, aí não sabe o que fazer. Eu lembro. Por isso que é bom, sim, de repente, depois, futuramente, a gente vir também para você falar um pouco sobre isso. Eu era aquela pessoa, para você ter noção, que quando falava de morte, batia na madeira. Lembra que tinha isso? Isola, bate na madeira. E hoje eu falo abertamente. Então eu aprendi, eu desenvolvi essa habilidade, porque eu trabalhei com oncologia pediátrica por 7, 8 anos. Daí gera, né? Aí ó, a Fran Fernandes colocou aí, doutor, estou ouvindo vocês aqui na cidade de Guaraciaba, do Ceará. Nossa, a gente é ouvido em muitos lugares, hein? Aqui a Rosana é de Lorena, São Paulo. A Emilene está na França. Consegui dormir. Fran Fernandes. Seu telefone não tá... Tem não? Não aparece ela para mim. A
Fran, né? Rosana Godoy aqui tá falando: sou viúva e oro sozinha e combati a ansiedade. Que bom que a oração te ajudou, fico feliz, né? A religião é muito importante também, assim. Eu costumo sempre perguntar ao paciente, né? Qual é a sua religião? Eu não falo sobre religião porque a psicologia é uma ciência, ela não envolve uma religião. Por exemplo, eu não digo minha religião pro paciente, mas eu pergunto qual é a religião dele. Porque pro paciente faz sentido a sua religião. Sim. Então, se ele diz qual a sua religião, é importante. Mas eu sempre pergunto qual a sua religião, se faz sentido para você, porque a fé é muito importante, né? A esperança é muito importante. Então, nesse momento, eu sempre peço pro paciente se associar a alguma religião. Porque faz muito sentido, né? Se aproximar de Deus, Sim, de uma certeza. crença religiosa. Principalmente quem já tem uma religião. Sim, fica se aproximar mais fácil, ainda. Né? Mas tem aqueles que não tem nenhuma, então fica até mais complicado. A Fran Fernandes colocou, quando a gente tem um problema para resolver no outro dia e não consegue terrível, dormir, né? É ansiedade? Eu queria saber. Sim, muitas vezes é isso. São os pensamentos negativos, né? Que a gente tá tão tenso, tá tão preocupado. Geralmente é o estresse, a ansiedade, que pode estar associado e aí impede de dormir, né? O que você pode fazer nesse momento, Fran? Eu sempre dou uma dica pro paciente. Você pode pegar um caderninho ou até o celular mesmo e anotar o problema, né, que você tem ali para resolver e colocar esse problema. Geralmente isso é uma dica de um método japonês que eu esqueci o nome, mas anotar no papel esse caderninho e tentar tirar da sua cabeça. E sempre que esse pensamento vier, você pensar em coisas que sejam boas para você. Ou então, se você for religiosa, se você tiver alguma questão com a fé, faz uma oração e tenta esquecer aquele pensamento. Quando ele vier, põe pra fora mesmo, assim. Já anotei, tá ali no papel. Eu não posso fazer nada por ele agora. Como se fosse um mantra, sabe? Ó, não posso fazer nada por você agora. Não posso fazer nada por você agora. Até você conseguir dormir. Porque assim você vai relaxando mais sua mente. Porque senão é como se o problema controlasse você. E quando você anota no papel, você já sabe que ele tá ali. Você não vai esquecer ele. Mas ele não vai te dominar. Entendeu? Então é como se você conseguisse dominar e não ser dominada. Doutora, por mim, eu... Tenho um aqui de Rosana Godoy. Sou católica, trabalho na igreja, na Ilha e também no coral. Muito bem. Ela eu conheço mesmo. Ela sempre trabalhou na igreja, inclusive nós já trabalhamos juntas, né, Rosana? É isso aí, né? Nada melhor, né? Você está no caminho certo para se cuidar, tanto do seu físico, do seu psicológico, do seu emocional, de tudo. Imensamente, doutora. Eu que agradeço a sua participação, mas a palavra está livre. Se quiser, né, assim, colocar mais alguma coisa, né, é palavra livre. Eu tô muito feliz porque eu gosto muito, assim, eu sou uma entusiasta da minha profissão, assim, eu acho que a psicologia, eu sou psicóloga por propósito, sabe? Eu escolhi essa profissão. Quando eu era criança, eu falava em ser médica, porque eu achava que cuidar de criança era meu propósito. E médico cuidava de criança. Aí eu cresci e descobri que psicólogo também cuidava de criança. Minha mãe falava, você só quer ser psicóloga porque acha que não pode ser médica. Porque era muito difícil passar no vestibular. Eu falava, não, porque eu quero ser psicóloga mesmo. Acho bonita essa profissão. E eu realmente acho bonita. Então, eu tenho 16 anos de formada, mais 25 anos de curso. Então, 21 anos de psicologia, né? 5 anos de faculdade, mais 16 de psicologia formada. Então, eu sou muito grata à minha profissão. Eu aprendi muito como ser humano, como psicóloga. E ainda tenho muito a aprender. Estudo muito ainda. Tenho 4 especializações. Estudo bastante. Gosto muito da minha profissão. E ajudo muito as pessoas. E quero muito ajudar, né? Tanto que eu vou pra Gameleira. Não ganho nada por isso. E sou muito grata ao projeto. Porque toda vez que eu vou, eu volto melhor ainda. Sou muito grata a Jorge, que ele que me procurou no Instagram. Ele que me encontrou e me convidou para o projeto. E eu vou todo mês. Quando não consigo, por conta da agenda, às vezes cheia, eu peço desculpa, né? Nem todo mês eu consigo ir. Mas eu fico muito triste, porque as crianças gostam quando eu vou. Porque eles brincam, né? A psicologia é um brincar, o atendimento para criança. Mas é isso, assim, agradeço a vocês pelo convite. E sempre que preciso, pode contar comigo. Com certeza, muitos outros bate-papos virão e em todas as áreas muito interessantes, todos. Você já me mostrou o seu vasto, assim, temas que você pode trabalhar, o seu conhecimento já é muito extenso, mas você é uma estudiosa,
pelo que eu te conheço, você é uma estudiosa, é aquilo que a gente fala, né? O conhecimento, ele nunca se limita, né? Ele é ilimitado, você está sempre tendo que buscar coisas novas. Ele é para a vida toda. E é tão bom quando a gente tem um conhecimento que a gente consegue multiplicar, passar isso para outras pessoas, fazendo bem. Eu acho que quem sai mais gratificado é quem faz. Somos nós, exatamente. Quando eu falo de psicologia, ou eu falo de coisas que amo, eu acho que eu ganho mais do que o outro. Então, e agradeço imensamente a sua disponibilidade. Sei que você é super ocupada, mas disponibilizou esse tempo para vir aqui. E com certeza virá outras vezes, porque os temas são muito interessantes. A gente vai combinar certinho. E tem que agradecer de coração. É de coração. E seja muito bem-vinda. As portas da Rádio Liderança estarão sempre abertas. Muito obrigada. Eu que agradeço. E só voltando aqui para agradecer a Fran Fernandes, né, nossa ouvinte que ficou aqui presente, que está agradecendo. Muito obrigada, Fran, pelas suas palavras, e agradecendo a nós, né, por nossas palavras, e você por estar presente acompanhando a gente, tá bom? Foi um prazer ter você como ouvinte. Agradeço a todos vocês que estão aqui, por isso que eu estou vendo os nomes aqui, a Fran Fernandes, a Rosana, a Emilene, também quem mais? A Lucilene Lima, vocês que estão nos ouvindo através do nosso aplicativo, Marcelo, né? O Marcelo lá de Minas Gerais, também fã da liderança, nosso fã mineiro, conterrâneo. Ai, que maravilha ter vocês aqui nos fazendo companhia. E na próxima quinta-feira, já fica aqui o convite, ó. Toda quinta-feira, terça-feira tem o podcast do Dr. Edel Torres, né, Direito em Debate, e na quinta-feira, Dialogando na Liderança. A gente está sempre procurando trazer temas atuais, para que possam levar assim, um pouco de conhecimento também para vocês. O nosso objetivo é levar a informação para todos vocês que nos acompanham através aqui da Rádio Liderança. Sejam muito bem-vindos sempre, e o meu muito obrigada de coração para todos vocês e para a doutora Laila. Muito obrigada a todos.